Você sabia que existe uma filosofia milenar capaz de transformar completamente a maneira como você enfrenta a vida? O estoicismo não é apenas sobre sobreviver, mas sobre dominar o destino e transformar desafios em oportunidades. E o melhor, essas lições podem ser aplicadas no seu dia a dia, fazendo de você uma pessoa imparável. Hoje, vou revelar 10 princípios estoicos que podem ser o divisor de águas para o seu sucesso pessoal e profissional. Quer saber como? Sabe aquela sensação de que a vida está te testando? Como se tudo que pudesse dar errado estivesse desmoronando ao mesmo tempo? Pois é, a verdade é que superar isso não é questão de sorte. Nada disso. Superar é estratégia. Deixa eu te perguntar. Você já parou para pensar no que realmente significa superar um obstáculo? Não é só passar por ele e seguir em frente. É dominar a situação, aprender com ela e usar isso como um trampolim para algo maior. E é aqui que entra a filosofia estoica. Calma, não se assuste com o nome. Não é um papo chato de filósofos antigos. O estoicismo é tipo aquele manual de instruções que ninguém te dá quando você nasce. Ele te ensina que, ao invés de reclamar ou se sentir vítima, você pode moldar seu destino com as ferramentas que já tem. Pensa comigo. Se a gente pode escolher como reagir a uma situação, por que não usar isso a nosso favor? E aí que entra o jogo. Não é sobre esperar que as coisas melhorem magicamente. É sobre criar um plano, agir com foco e estratégia e superar cada pedra no caminho. Tá comigo nessa? Agora deixa eu te contar uma coisa. Quem disse que força bruta resolve tudo? Spoiler, não resolve. Na verdade, quem domina o jogo, na maioria das vezes, é quem sabe usar a cabeça. E olha, se tem uma lição poderosa aqui, é que a mente vence a força. Imagina o seguinte: você está numa situação desafiadora onde parece que só com muito esforço físico ou sorte dá para sair. E aí vem aquele insight. E se eu fizer diferente? E se eu pensar fora da caixa? É exatamente isso que transforma um obstáculo em oportunidade. Eu sei, às vezes a gente fica tão preso às soluções óbvias que esquece que a criatividade é uma arma. Já parou para pensar em quantas vezes você improvisou algo e deu certo? É disso que eu tô falando. A mente encontra saídas que a força nunca alcançaria. Agora pensa, será que você está usando todo o potencial da sua mente para enfrentar os seus desafios? Ou está insistindo em bater de frente com eles achando que força é a única solução? Se a resposta te deixou com aquela pulguinha atrás da orelha, é um ótimo sinal. Quer dizer que você está começando a enxergar que muitas vezes o cérebro é seu maior aliado. O que passa pela sua cabeça quando você escuta pensamento positivo? Você imagina aquele papo meio clichê de tudo vai dar certo? Se sim, vou te contar algo que pode mudar sua perspectiva. Pensamento positivo não é ignorar os problemas, é usar a mente como uma ferramenta para lidar com eles. Sabe aquele momento em que parece que o mundo está desmoronando? Nessas horas, você tem duas opções: afundar ou encontrar algo para se agarrar. E é aí que entra o verdadeiro pensamento positivo. Ele não é sobre fingir que está tudo bem, é sobre olhar a adversidade e pensar: ok, o que isso está tentando me ensinar? Porque, convenhamos, a vida nem sempre vai ser fácil. Mas a maneira como você interpreta os desafios faz toda a diferença. Se você encara um problema como um peso que vai te derrubar, adivinha, ele derruba. Mas se você vê aquilo como uma oportunidade de crescer, tudo muda. E eu sei, às vezes é difícil encontrar o lado bom no meio do caos. Mas é aí que está o segredo. Você não precisa ver a solução de cara. Só precisa acreditar que ela existe e continuar buscando. A pergunta que fica é: como você está moldando seus pensamentos? Eles estão te ajudando a seguir em frente ou te segurando no mesmo lugar? Pensa nisso. Seu pensamento pode ser a chave para abrir portas que você nem sabia que estavam lá. Você já reparou como a gente adora histórias de grandes conquistas?
Mas sabe o que a maioria delas tem em comum? Disciplina. Não é glamour, não é talento inato, e muito menos sorte. É aquela rotina, meio chata até, de fazer o que precisa ser feito, dia após dia. Agora pensa comigo. Quantas vezes você começou algo super empolgado, mas depois a motivação foi sumindo e ficou pelo caminho? A verdade é que a motivação é como um fósforo. Ela acende rápido, mas também apaga rápido. A disciplina, por outro lado, é como uma vela. Ela dura muito mais tempo e mantém a luz acesa até nos momentos mais difíceis. E o mais incrível, disciplina não precisa ser um esforço gigantesco. São os pequenos hábitos que fazem a diferença. É dormir no horário para acordar disposto. É estudar 30 minutos por dia, mesmo quando parece que não vai fazer diferença. É dizer não para distrações e sim para aquilo que realmente importa. E sabe o que é ainda mais legal? A disciplina é como um músculo. Quanto mais você treina, mais forte ela fica. No começo é desconfortável. Parece que o esforço é muito maior do que o retorno. Mas com o tempo, a constância vira um hábito, e o hábito vira parte de quem você é. Então, aqui vai uma pergunta para você refletir. O que você está fazendo hoje que o você do futuro vai agradecer? Pense nisso. A disciplina de hoje é o sucesso de amanhã. Deixa eu te perguntar uma coisa. Como você encara o fracasso? Porque, vamos ser sinceros, ninguém gosta de errar. É desconfortável, machuca o ego e dá aquela vontade de desistir, não é? Mas e se eu te dissesse que o fracasso pode ser uma das melhores coisas que acontecem com a gente? Olha só. Pensa em todas as vezes que você falhou em alguma coisa. O que você aprendeu? Estranho, mas o fracasso ensina mais do que o sucesso. Quando algo dá errado, você é forçado a parar, analisar e pensar em novas estratégias. É aí que o crescimento acontece. O estoicismo tem uma lição valiosa sobre isso. Encarar os fracassos como oportunidades de aprendizado. Não como algo que define quem você é, mas como um trampolim para chegar mais longe. Cada erro é uma chance de ajustar o curso e fazer melhor da próxima vez. E vou te contar uma história rápida. Thomas Edison falhou mais de 1000 vezes antes de inventar a lâmpada. Quando perguntaram para ele como ele lidava com tantos fracassos, sabe o que ele respondeu? Eu não falhei. Eu apenas descobri 1000 maneiras que não funcionam. Agora, que tal virar a chavinha na sua cabeça e começar a enxergar o fracasso como um professor? Próxima vez que algo der errado, em vez de se culpar ou desistir, pergunte-se: o que eu posso aprender com isso? Lembre-se, o fracasso só é o fim do caminho se você parar de caminhar. Caso contrário, ele é apenas uma curva na estrada para o sucesso. Agora me diz uma coisa. Quantas vezes você já perdeu o sono ou ficou horas remoendo algo que estava completamente fora do seu controle? Talvez seja um problema no trabalho, algo que alguém disse ou até aquela situação inesperada que virou sua rotina de cabeça para baixo. É frustrante, né? Mas sabe o que o estoicismo nos ensina sobre isso? Focar no que você pode controlar. Parece simples, mas é transformador. Tudo na vida se divide em duas categorias: o que está nas nossas mãos e o que não está. E sabe qual é o segredo? Soltar o que não depende de você e colocar energia onde você tem poder de agir. Por exemplo, você não pode controlar o trânsito, mas pode decidir como vai reagir a ele. Escutar um podcast, planejar o dia, ou simplesmente usar o tempo para respirar fundo e desacelerar. Não dá para mudar o comportamento das outras pessoas, mas você tem total controle sobre a maneira como vai responder a elas. E quer saber? Esse foco é libertador. É como se você tirasse um peso gigante dos ombros, porque percebe que não precisa se desgastar tentando consertar o que não depende de você. E aqui vai um exercício para você fazer. Da próxima vez que se sentir sobrecarregado, se pergunte: isso está no meu controle? Se não estiver, solta. Se estiver,
Foque no que você pode fazer de imediato para melhorar a situação. No final das contas, a vida fica muito mais leve quando você para de lutar contra o incontrolável e começa a colocar energia onde realmente faz diferença. Você já percebeu como nossa mente pode ser um campo de batalha? Um pensamento negativo surge e, de repente, parece que ele toma conta de tudo. Você começa a duvidar de si mesmo, imaginar o pior cenário e, antes que perceba, está paralisado. Agora, deixa eu te contar uma coisa importante. Pensamentos negativos não precisam ser seus inimigos. Eles podem, na verdade, ser grandes aliados. Como? Transformando esses pensamentos em ferramentas de crescimento. Quando algo ruim invade sua cabeça, você pode escolher como vai reagir. Vai deixar esse pensamento dominar você ou vai usá-lo como uma oportunidade de reflexão? Por exemplo, ao invés de pensar, eu não sou bom o suficiente para isso, pergunte-se: o que eu posso aprender para me sentir mais preparado? O estoicismo nos ensina que pensamentos negativos são inevitáveis, mas o significado que damos a eles está completamente sob nosso controle. Imagine um obstáculo no meio do caminho. Você pode reclamar que ele está ali, ou pode pensar: como posso usar isso para me tornar mais forte? Uma técnica prática que eu gosto de usar é anotar os pensamentos negativos. Coloque no papel, sem censura, tudo o que está passando pela sua cabeça. Depois, releia com calma e pergunte-se: isso é um fato ou apenas um medo? Muitas vezes, você vai perceber que está se sabotando com suposições e que, na verdade, o medo pode ser transformado em um plano de ação. E aí, como seria a sua vida se você encarasse cada pensamento negativo como um sinal de algo que precisa ser trabalhado ou aprimorado? Pode parecer desafiador no começo, mas com o tempo, você vai perceber que sua mente está mais clara, mais leve e muito mais focada no que realmente importa. Então, da próxima vez que um pensamento negativo surgir, em vez de lutar contra ele, acolha-o. Olhe para ele como uma chance de aprender, de crescer e de se tornar uma versão ainda melhor de si mesmo. Que tal começar agora? Sabe quando a gente olha para uma meta enorme e parece que nunca vamos chegar lá? É como estar no pé de uma montanha, olhando para o topo e pensando: isso é impossível. Mas aqui vai o segredo. Ninguém escala uma montanha em um único salto. Tudo começa com o primeiro passo. Por que será que a gente subestima tanto os pequenos começos? Talvez porque pareçam insignificantes, né? Mas é aí que mora a mágica. São essas pequenas ações diárias que, somadas, criam algo grandioso. Pensa comigo. Um tijolo sozinho não é nada, mas vários juntos constroem uma casa. Quantas vezes você já adiou um sonho porque achava que precisava fazer tudo de uma vez? Vou começar a dieta quando puder fazer uma refeição perfeita todos os dias. Vou abrir meu negócio quando tiver tudo planejado. Só que, enquanto isso, o tempo passa e a gente continua parado. Começar pequeno é libertador. É dar um passo de cada vez, sem se preocupar com o quão longe você está do objetivo final. Quer começar a se exercitar? Que tal 5 minutos de caminhada hoje? Parece pouco, mas é mais do que nada, e amanhã pode ser 10 minutos. E tem mais. Quando você começa pequeno, evita aquela pressão absurda de ter que acertar de cara. Dá para ajustar, aprender e melhorar no caminho. É como plantar uma semente. Você não espera que ela vire uma árvore da noite para o dia, mas rega, cuida e confia no processo. Eu sei, a ansiedade de querer tudo pronto é real. Mas lembra de uma coisa: o progresso consistente, mesmo que lento, é mais poderoso do que um esforço intenso que dura só um dia. Então, o que é uma coisa pequena que você pode fazer hoje para chegar mais perto do que você quer? Dá para escrever uma página, economizar R$5, aprender uma palavra nova. Seja o que for, só comece. O tempo vai passar de qualquer jeito. A questão é,
Você vai usá-lo a seu favor ou continuar esperando o momento perfeito? Spoiler: o momento perfeito é agora. Você já se perguntou por que está fazendo o que faz? Por que acorda todos os dias e sai de casa, ou liga o computador, ou encara aquela rotina sem fim? Eu sei, parece uma pergunta filosófica, mas a verdade é que ter um propósito claro é o combustível que nos mantém em movimento. Sem isso, é como estar dirigindo sem saber o destino. Você pode até estar indo, mas não sabe se está no caminho certo. Agora, o propósito não precisa ser algo grandioso. Não precisa ser algo como quero mudar o mundo ou quero ser milionário. Pode ser mais simples. Pode ser quero ser uma pessoa mais saudável ou quero aprender algo novo a cada dia. O importante é que seja algo que faça sentido para você e que te mova de verdade. Quando temos um propósito claro, a disciplina fica mais fácil. Sabe quando você decide estudar para uma prova porque quer muito passar em um concurso? Ou quando começa a economizar porque tem um objetivo de viagem? Esse porquê que você tem é o que vai te fazer continuar, mesmo nos dias mais difíceis. Já reparou como quando você tem um motivo forte, até os desafios parecem mais fáceis de lidar? Um propósito não é só sobre alcançar algo no final. É sobre o caminho, a jornada. E sim, a jornada vai ter altos e baixos, mas quando você sabe por que está nela, fica mais fácil enfrentar os obstáculos. Eu entendo que, às vezes, o propósito pode parecer distante ou até difícil de alcançar, mas é o que vai te manter no foco. E, de novo, não é sobre fazer tudo de uma vez. Um propósito claro vai te ajudar a criar um plano e, aos poucos, fazer o que precisa ser feito. Parece difícil? Eu sei. Mas pensa assim: se você não tiver um propósito claro, vai ficar mais fácil se distrair, deixar o tempo passar e se perder pelo caminho. Agora, quando você tem um propósito sólido, tudo que você faz vai ter mais sentido. Agora me conta, qual é o seu propósito? O que te move? Pode ser algo pequeno, mas que faça toda a diferença no seu dia a dia. Se você ainda não encontrou esse propósito, tudo bem. O importante é começar a buscar. Uma coisa é certa: quando você tiver as coisas vão começar a fazer mais sentido. Agora, vamos falar de algo muito importante: celebrar as vitórias. Pode parecer algo simples, mas muitas vezes estamos tão focados no próximo passo, na próxima meta, que esquecemos de olhar para trás e reconhecer o que já conquistamos. E é aí que mora o perigo, porque a falta de celebração pode fazer a gente desanimar e até perder o ritmo. Imagina o seguinte: você tem uma meta na sua vida, algo que te motiva, mas quando alcança, ao invés de parar para comemorar, você já começa a pensar em tudo o que ainda falta fazer. É como se o momento de vitória durasse apenas um segundo e logo fosse substituído pela próxima corrida. Mas celebrar, mesmo que de forma simples, é fundamental para o seu progresso. Quando você celebra, você reforça a ideia de que está no caminho certo. Isso te dá aquele combustível extra, uma sensação de que tudo está valendo a pena. E não precisa ser algo grandioso. Não precisa de festas ou grandes celebrações. Às vezes é só parar, respirar e dizer: eu consegui, olha o quanto eu já percorri. A beleza de celebrar as pequenas vitórias está em reconhecer que o caminho é feito de pequenos passos. Não é só sobre o destino final, mas sobre tudo o que você aprendeu, todo o esforço que colocou ali. Quando você celebra, você reforça a importância do processo. Isso cria uma energia positiva que vai te impulsionar para o próximo desafio. E aqui vai uma reflexão. Quantas vezes você já passou por algo importante e simplesmente seguiu em frente sem nem pensar no quanto aquilo foi significativo? Acredite, esse simples ato de reconhecer suas conquistas é o que vai te manter motivado e engajado, mesmo quando as coisas ficarem difíceis. A ideia é simples: pare um momento e comemore.
mesmo que seja só com você mesmo. Diga a si mesmo: eu consegui, e agora posso seguir em frente com mais confiança. Isso não só traz felicidade, como também ajuda a manter o foco e a disciplina. Lembre-se, o caminho é longo e se não celebrarmos, podemos nos perder nele. Então, que tal começar agora? Reconheça suas vitórias e se orgulhe de cada passo dado. E acredite, essas pequenas comemorações vão te fortalecer para continuar avançando.